O ronco do meu Scania vermelho ecoava pela madrugada fria do Espírito Santo quando decidi pegar a BR-222 rumo ao Ceará. 32 anos na estrada me ensinaram que cada viagem guarda suas surpresas, mas nada poderia me preparar para o que estava por vir. Meu nome é João Carlos, mas na estrada todo mundo me conhece como Capixaba. Tenho 54 anos, barriga de cerveja e uma família que amo esperando em casa. Minha Márcia e os gêmeos, Tiago e Rafael, de 16 anos. Era minha última viagem antes das férias escolares. Prometi para a patroa que íamos viajar para a praia, coisa que não fazíamos há 3 anos. O frete estava bom, carregado de café do interior capixaba para entregar em Fortaleza. Calculei que em 2 dias estaria de volta, com o bolso cheio e a consciência tranquila. A estrada estava estranhamente vazia para um sábado. Apenas alguns poucos caminhões cortavam a madrugada, seus faróis perfurando a escuridão como espadas de luz. O rádio do caminhão chiava baixinho, tocando uma modinha sertaneja que me fazia lembrar da roça onde cresci, lá em Domingos Martins. Estava na altura do quilômetro 78, próximo a Acarape, quando meus faróis iluminaram algo que me fez questionar se não estava tendo alucinações de tanto dirigir. No meio da pista, ajoelhado sobre o asfalto rachado, havia um menino. Não podia ter mais que 10, 11 anos. Estava de cabeça baixa, mãos juntas, como se estivesse rezando. Ao lado dele, reluzindo sob a luz dos faróis, vi uma pistola e uma corda enrolada. Meu coração disparou. Pisei no freio com tanta força que senti o cheiro da borracha queimando. O Scania gemeu e parou metros antes do garoto. Nem desliguei o motor. Saltei da cabine como se tivesse 20 anos de novo. "Ei, filho, o que você está fazendo aí no meio da estrada?" Gritei correndo em direção a ele. O menino levantou o rosto lentamente. Mesmo na pouca luz, pude ver lágrimas escorrendo pelas suas bochechas sujas de terra. Seus olhos eram grandes, assustados, mas havia uma determinação estranha neles que me arrepiou. "Eu tô orando, tio", disse com uma voz fina que mal conseguia esconder o desespero, pedindo perdão para o Papai do Céu antes de fazer o que preciso fazer. Olhei novamente para a arma e a corda. Minha mente tentava processar a cena surreal. Um garoto tão pequeno, sozinho na estrada, com instrumentos de... Não queria nem pensar. "Como é que você se chama, moleque?" "Samuel", respondeu, limpando o nariz com as costas da mão. "Samuel, escuta aqui", disse, me abaixando para ficar na altura dos seus olhos. "Não sei o que está acontecendo na tua vida, mas isso aí não é solução para nada. Vem cá, vamos conversar." Foi então que ele me contou uma história que me partiu o coração ao meio. Samuel morava com o avô desde os 5 anos, depois que os pais morreram num acidente. O velho era tudo que ele tinha no mundo, e há 3 semanas havia sido internado com pneumonia grave. Os médicos disseram que não havia mais esperança. "Ele vai morrer por minha culpa, tio", Samuel soluçou. "Se eu não tivesse nascido, meus pais não teriam morrido no acidente indo me buscar na escola. Se eu não existisse, o vô não teria que trabalhar tanto para me criar. Ele ficou doente porque trabalhou demais por minha causa." As palavras do menino me atingiram como um soco no estômago. Reconheci naquela dor algo que eu mesmo carregava há anos, a culpa silenciosa que corrói por dentro. Durante toda a minha vida, me culpei por não ter estado presente quando meu pai morreu de infarto. Estava numa viagem longa e quando voltei, ele já tinha sido enterrado. "Samuel, me escuta bem", disse colocando as mãos nos seus ombros pequenos. "Você não tem culpa de nada disso. Às vezes a vida machuca a gente sem motivo, mas isso não significa que a culpa é nossa." Naquele momento, sob as estrelas frias da madrugada capixaba, senti que Deus havia colocado aquele menino no meu caminho por um motivo. Não era coincidência, era um chamado. Tirei a pistola e a corda das mãos trêmulas de Samuel e as joguei longe, no mato que margeava a estrada. O menino não ofereceu resistência. Parecia aliviado por ter alguém tomando a decisão por ele.
Peguei-o nos braços, sentindo como estava magro, quase só pele e osso, e o levei para a cabine do meu Scania. Dentro da cabine, aquecido e protegido do sereno da madrugada, Samuel começou a contar sua história com mais detalhes. Cada palavra era como uma pedra sendo jogada num lago, criando ondas de tristeza que se espalhavam pelo meu peito. Ele morava numa casinha simples, em Acarape mesmo, com o avô Benedito, um homem de 78 anos que trabalhava como pedreiro para sustentar os dois. Samuel me descreveu o velho com tanto carinho que dava para sentir o amor que existia entre eles. Ele sempre dizia que eu era a luz da vida dele, tio, que depois que meus pais morreram, eu era tudo que ele tinha de bom no mundo. 3 semanas atrás, seu Benedito começou a tossir muito. No início, acharam que era apenas um resfriado, mas a situação foi piorando. O velho se recusava a ir ao médico, dizendo que era coisa de fresco e que ia passar sozinho. Samuel insistiu tanto que o avô acabou cedendo, mas quando chegaram ao hospital, a pneumonia já estava avançada. Os médicos disseram que se ele tivesse vindo antes, talvez desse tempo. Samuel engasgou nas próprias palavras. Agora eles falam que é só questão de dias. E tudo isso é culpa minha, tio. Se eu não tivesse insistido para ele trabalhar no telhado da Dona Francisca no sol quente, se eu não tivesse pedido aquele tênis novo, balancei a cabeça, sentindo uma revolta crescer dentro de mim. Como um menino tão pequeno podia carregar tanto peso nas costas? Lembrei dos meus próprios filhos, sempre seguros de que papai e mamãe iam resolver tudo, nunca precisando se preocupar com contas ou responsabilidades. E onde você arranjou essas coisas? Perguntei, me referindo à arma e à corda. Samuel baixou os olhos envergonhado. A pistola eu peguei do armário do vô. Ele comprou depois que entraram um ladrão na casa da vizinha. A corda eu peguei no galpão onde ele guardava as ferramentas de pedreiro. Fiquei em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo a respiração pesada do menino e o ronco baixo do motor do caminhão. Lá fora, a madrugada começava a dar sinais de que o dia ia nascer. Uma claridade fraca pintava o horizonte de um azul quase roxo. Samuel, me conta uma coisa, disse finalmente. Seu avô sabe onde você está? O menino balançou a cabeça. Ele está no hospital. Eu disse para a enfermeira que ia dormir na casa da vizinha, Dona Maria. Mas vim para cá. Pensei que se eu não existisse mais, pelo menos o vô não ia sofrer vendo eu chorando todo dia. A inocência trágica daquelas palavras me cortou como uma lâmina. Como explicar para uma criança que o amor verdadeiro não funciona assim? Que a dor de perder alguém que amamos é infinitamente menor que a dor de ver essa pessoa sofrer por nossa causa? Escuta aqui, moleque, disse, virando-me completamente para ele. Vou te contar uma coisa que aprendi nesses mais de 50 anos de vida. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente prefere sofrer junto com essa pessoa do que viver sem ela. Seu avô não quer que você suma da vida dele, Samuel. Ele quer que você fique do lado dele, seja qual for o final dessa história. Vi uma fagulha de esperança nos olhos escuros do menino, mas ela foi rapidamente substituída por mais lágrimas. Mas e se ele morrer, tio? Eu vou ficar sozinho no mundo. Não tenho mais ninguém. Naquele momento, senti algo que não conseguia explicar direito. Era como se Deus estivesse sussurrando no meu ouvido, me dando uma ideia que parecia louca, mas fazia todo o sentido do mundo. Olhei para aquele menino perdido, pensando nos meus próprios filhos em casa, e uma certeza cresceu dentro do meu peito. Samuel, você acredita em milagres? Ele me olhou com curiosidade, enxugando o nariz na manga da camisa. O vô sempre dizia que Deus faz milagres quando a gente mais precisa. Então vamos fazer assim, disse, sentindo uma paz estranha tomando conta de mim. Vou levar você de volta para o hospital. Vamos ficar do lado do seu avô, e se Deus quiser que ele melhore, a gente vai comemorar junto. E se Deus resolver levar ele, bem, aí você não vai ficar sozinho. Liguei para minha Márcia antes mesmo de sair do acostamento. Eram 4:30 da manhã, mas eu conhecia minha mulher.
Depois de 27 anos de casamento, sabia que ela sempre dormia com um ouvido ligado quando eu estava na estrada. João Carlos, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A voz dela estava carregada de preocupação. Tá tudo bem, amor, mas preciso te contar uma coisa. Disse, olhando para Samuel, que estava encolhido no banco do passageiro, ainda processando nossa conversa. Encontrei um menino na estrada. Tá numa situação muito difícil e acho que Deus colocou ele no meu caminho. Contei para Márcia toda a história, desde o momento que vi Samuel ajoelhado na pista até nossa conversa na cabine. Minha esposa me ouviu em silêncio, apenas fazendo alguns de vez em quando, do jeito dela. E o que você quer fazer, João? Perguntou quando terminei de falar. Quero levar ele para o hospital, ficar do lado do avô. E depois quero trazer ele para casa, pelo menos até a gente ver como fica a situação. Houve uma pausa do outro lado da linha. Conhecia Márcia o suficiente para saber que ela estava pensando em todos os aspectos práticos da situação. Onde o menino ia dormir, como íamos explicar para os gêmeos, questões legais, documentação. Minha esposa sempre foi mais racional que eu. Traz ele, João, disse finalmente, e pude ouvir o sorriso na voz dela. Se Deus colocou esse menino no seu caminho, então ele é bem-vindo na nossa casa. Desliguei o telefone com o coração mais leve. Márcia sempre foi assim. Primeiro pensava em todos os problemas possíveis, mas na hora de ajudar alguém, nunca hesitava. Samuel, vamos para o hospital, disse, engrenando a primeira marcha. E depois, se você quiser, pode ficar uns dias lá em casa com minha família. O menino me olhou com uma expressão que misturava esperança e medo. O senhor tem certeza, tio? Eu não quero dar trabalho para ninguém. Trabalho é o que menos importa, moleque. O que importa é que ninguém nesse mundo deveria ficar sozinho. A viagem de volta para Acarape durou apenas 15 minutos, mas foi tempo suficiente para Samuel me contar mais sobre sua vida com o avô. Eles tinham uma rotina simples, mas cheia de carinho. Acordavam cedo, tomavam café juntos, o velho saía para o trabalho e Samuel ia para a escola. À tarde, quando ambos voltavam, sentavam na varanda da casinha para conversar sobre o dia. Ele sempre perguntava sobre a escola, sobre os amigos, sobre tudo, Samuel disse com nostalgia. E à noite, antes de dormir, ele contava histórias da época que ele era novo, de quando meus pais eram pequenos. Percebi que, apesar da pobreza e das dificuldades, aqueles dois haviam construído uma família verdadeira. O amor que existia entre eles era palpável, mesmo através das palavras simples do menino. Chegamos ao Hospital Municipal de Acarape quando o sol começava a pintar o céu de laranja. Era um prédio pequeno, típico do interior, mas bem cuidado. Samuel me guiou pelos corredores até chegarem ao quarto onde seu avô estava internado. Seu Benedito estava dormindo, conectado a aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Mesmo dormindo, dava para ver que ele estava muito debilitado. O rosto, que Samuel descrevera como sempre sorridente, estava magro e pálido. Suas mãos, calejadas de tanto trabalho, pareciam frágeis sobre o lençol branco. Samuel se aproximou da cama com cuidado, como se tivesse medo de acordar o avô. Pegou uma das mãos do velho entre as suas pequenas mãos e sussurrou: "Vô, eu voltei e trouxe um amigo." Benedito abriu os olhos lentamente, e quando viu Samuel, um sorriso fraco, mas genuíno, iluminou seu rosto. "Meu netinho", murmurou com voz rouca. "Onde você estava? A Dona Maria disse que você não dormiu lá." Samuel olhou para mim, inseguro. Fiz um gesto com a cabeça, encorajando-o a contar a verdade. "Vô, eu estava com muito medo de você morrer. Achei que a culpa era minha e fiz uma besteira, mas o tio João me ajudou." Seu Benedito me olhou com curiosidade, tentando me avaliar. Mesmo doente, conseguia perceber a força e a dignidade daquele homem. "Muito obrigado, moço", disse, estendendo uma mão trêmula na minha direção. "Não sei o que meu neto aprontou, mas fico grato por ter alguém cuidando dele." Apertei a mão do velho com carinho. "Não foi nada demais, seu Benedito.
Só estava no lugar certo, na hora certa. Passamos o resto da manhã ali no hospital. Samuel não soltava a mão do avô, e eu aproveitei para conversar com os médicos sobre o real estado de seu Benedito. A situação não era boa. A pneumonia havia evoluído para um quadro grave. E na idade dele, com o organismo já debilitado pelo trabalho pesado de uma vida inteira, as chances de recuperação eram pequenas. Mas enquanto observava Samuel conversando baixinho com o avô, contando sobre a escola e prometendo que ia estudar muito, senti que talvez o milagre não fosse exatamente o que esperávamos. Talvez o milagre fosse o amor que existia entre aqueles dois. E a certeza de que acontecesse o que acontecesse, nenhum dos dois estava sozinho. 3 dias se passaram desde que encontrei Samuel na estrada. 3 dias em que minha vida tomou uma direção completamente diferente da que eu havia planejado. O café que deveria entregar em Fortaleza foi remanejado para outro motorista da empresa. E meu patrão, seu Antônio, apesar de resmungar um pouco no início, acabou entendendo a situação quando expliquei tudo. "João Carlos, você sempre foi meu motorista mais confiável", disse pelo telefone. "Se você acha que precisa ficar aí, então fica. A empresa não vai quebrar por causa de uma carga de café." Márcia chegou no 2º dia trazendo os gêmeos. Quando vi minha família entrando no quarto do hospital, meu coração se encheu de orgulho. Tiago e Rafael, que na idade deles normalmente só pensavam em videogame e futebol, imediatamente se interessaram por Samuel, tratando-o como um irmão mais novo. "Pai, ele sabe jogar baralho?" perguntou Tiago, sempre pragmático. "Ensina ele aquele jogo de truco que o vô ensinou pra gente", completou Rafael. Márcia, por sua vez, assumiu Samuel como se fosse seu 3º filho. Trouxe roupas limpas para ele, comida caseira e, mais importante, trouxe o carinho de mãe que o menino estava precisando tanto. Seu Benedito observava tudo com olhos brilhantes de emoção. "Nunca pensei que ia ver meu Samuel com uma família de verdade", murmurou para mim numa tarde enquanto os meninos brincavam no corredor do hospital. "Vocês são anjos que Deus mandou pra gente." "Não somos anjos coisa nenhuma, seu Benedito", respondi. "Somos apenas pessoas que reconhecem quando Deus coloca alguém especial no nosso caminho." No 3º dia, o estado do velho piorou. Os médicos foram claros. Não havia mais nada que pudessem fazer além de manter o conforto dele. Samuel entendeu a gravidade da situação com uma maturidade que me partia o coração. Não chorou, não fez escândalo, apenas pediu para ficar ao lado do avô. "Vô, eu quero que o senhor saiba que eu entendi", disse Samuel segurando a mão do velho. "O senhor não está doente por minha culpa. O senhor está doente porque às vezes as pessoas ficam doentes e não é culpa de ninguém." Benedito sorriu, uma lágrima escorrendo pelo rosto magro. "Meu netinho esperto, sempre soube que você era mais inteligente que eu. E quero que o senhor saiba também que eu não vou ficar sozinho. O tio João e a tia Márcia disseram que posso ficar com eles. Os meninos já me ensinaram a jogar truco, e a tia Márcia faz um bolo de milho que é quase tão gostoso quanto o do senhor." "Quase tão gostoso?" Benedito fingiu indignação, conseguindo arrancar uma risada de Samuel. "Essa mulher vai ter que me dar a receita do meu bolo de milho antes de eu partir." Foi uma tarde dolorosa, mas bonita. Seu Benedito contou para Samuel as últimas histórias que queria contar, deu os últimos conselhos que julgava importantes e fez questão de falar comigo e Márcia a sós. "Vocês não me conhecem direito, mas quero que saibam que estão levando o melhor menino do mundo", disse com a voz fraca, mas firme. "Samuel é bondoso, inteligente, trabalhador. Só precisa de amor e orientação, e sei que vocês vão dar isso de sobra para ele." "Seu Benedito pode ficar tranquilo", Márcia respondeu, segurando a mão do velho. "Samuel vai ser tratado como nosso próprio filho." "E sobre a parte legal, a documentação", comecei a falar, mas ele me interrompeu. "Já pensei nisso. Tenho todos os documentos do menino guardados em casa, numa caixa debaixo da minha cama, e deixei uma carta escrita reconhecendo vocês como responsáveis por ele."
Não sei se vale alguma coisa na lei, mas é o que posso fazer. Naquela noite, seu Benedito se despediu de Samuel com serenidade. Meu netinho, você foi a alegria da minha vida. Agora vai ser a alegria da vida dessa família nova. E lembra sempre, seus pais e eu, a gente sempre vai estar olhando por você lá de cima. Samuel chorou pela primeira vez desde que o conheci. Não um choro desesperado, mas um choro de saudade antecipada, de amor e gratidão. Eu amo o Senhor, vô. Sempre vou amar. E eu amo você, meu menino. Agora vai descansar. Amanhã começa uma vida nova para você. Seu Benedito morreu no sono, na madrugada do 4º dia. Partiu em paz, sabendo que seu neto estava protegido e amado. Quando a enfermeira nos chamou pela manhã, Samuel apenas se despediu do avô com um beijo na testa e disse: "Obrigado por tudo, vô. Agora pode descansar." A força e maturidade daquele menino de 10 anos me impressionavam cada dia mais. Ele havia enfrentado a maior perda da sua vida com uma dignidade que muitos adultos não conseguiriam ter. O enterro de seu Benedito foi simples, mas digno. A comunidade de Acarape compareceu em peso. O velho era querido por todos, conhecido pela honestidade e pelo trabalho duro. Samuel ficou o tempo todo ao meu lado, cumprimentando as pessoas que vinham dar os pêsames, agradecendo pelas palavras de conforto com uma educação que revelava a boa criação que havia recebido. Dona Maria, a vizinha que sempre ajudava Samuel e seu Benedito, se aproximou de mim depois da cerimônia. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, olhos bondosos que demonstravam a preocupação genuína que sentia pelo menino. "Moço, não sei como agradecer o que vocês estão fazendo pelo Samuel", disse, enxugando os olhos com um lenço. "Esse menino é especial, e seu Benedito morreu tranquilo, sabendo que ele estava em boas mãos." "Dona Maria, a gente não está fazendo nenhum favor", respondi. "Samuel é que está fazendo um favor para a gente, trazendo mais amor para nossa família." Ela sorriu através das lágrimas. "Seu Benedito tinha razão. Vocês são mesmo anjos." Depois do enterro, fomos até a casinha onde Samuel morava com o avô. Era pequena, mas muito bem cuidada, com um jardim na frente onde cresciam algumas flores que seu Benedito cultivava. Samuel nos mostrou cada canto da casa com orgulho, contando memórias de cada lugar. "Aqui na cozinha, o vô me ensinou a fazer café do jeito caprichado", disse, mostrando um fogão a gás antigo, mas limpo. "E ali na sala, a gente sempre assistia o jornal juntos depois do jantar. Encontramos a caixa com os documentos de Samuel, exatamente onde seu Benedito havia dito. Junto com certidão de nascimento, carteira de vacinação e histórico escolar, havia uma carta escrita à mão com a letra trêmula mas legível do velho. Para quem interessar possa. Eu, Benedito Santos, avô de Samuel Santos, em pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo registrado que o senhor João Carlos e sua esposa Márcia são pessoas de bem que conheci nos últimos dias da minha vida. Eles se ofereceram para cuidar do meu neto Samuel como se fosse filho deles, e eu aceito isso de coração. Peço a Deus que abençoe essa família que está abrindo o coração para um menino órfão. Benedito Santos." Márcia chorou lendo a carta. "Esse homem tinha uma alma linda", disse, guardando o papel com cuidado. Samuel quis levar apenas algumas coisas pessoais, roupas, alguns livros escolares e uma foto onde aparecia com os pais e o avô numa festa junina. "É a única foto que tenho de todos nós juntos", explicou. A viagem de volta para casa no Espírito Santo foi tranquila. Samuel ficou impressionado com o tamanho do nosso Scania, fazendo 1000 perguntas sobre como funcionava o caminhão, quantos quilômetros eu já havia rodado, quais eram as estradas mais bonitas que eu conhecia. Os gêmeos se divertiram ensinando tudo sobre os controles do rádio e mostrando como funcionar o ar-condicionado. "Pai, o Samuel pode dormir no nosso quarto?", perguntou Tiago. "A gente pode armar uma cama extra."
Claro que pode, respondi, vendo pelo retrovisor como Samuel sorria timidamente para os novos irmãos. Chegamos em casa no final da tarde. Nossa casa em Vila Velha não era grande. 3 quartos, sala, cozinha e quintal pequeno, mas sempre foi cheia de amor. Samuel ficou encantado com tudo, especialmente com o quintal, onde Márcia cultivava temperos e algumas fruteiras. Lá em casa, o vô também tinha um canteiro, disse Samuel, tocando delicadamente as folhas de manjericão. Ele dizia que planta só cresce bonita quando é cuidada com carinho. Naquela primeira noite, depois do jantar, sentamos todos na sala para conversar. Eu e Márcia queríamos deixar claro para Samuel que ele não estava ali apenas como um visitante, mas como parte da família. Samuel, você precisa entender uma coisa, disse Márcia, se sentando ao lado dele no sofá. A partir de hoje, você é nosso filho tanto quanto Tiago e Rafael. Isso significa que você tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que eles. Isso quer dizer que ele também vai ter que lavar louça quando for a vez dele? Perguntou Rafael, arrancando risadas de todos. Isso mesmo, confirmei. E também significa que se fizer arte, vai levar bronca igual aos outros 2. Samuel riu, mas vi em seus olhos que ele havia entendido a seriedade do momento. Vocês têm certeza? Eu posso mesmo ficar aqui para sempre? Para sempre, respondemos em coro, eu, Márcia e os gêmeos. Naquela noite, deitado na cama depois de um dia tão intenso, pensei em como a vida às vezes nos surpreende. Uma semana antes, eu era apenas mais um caminhoneiro voltando de viagem. Agora era pai de 3 filhos, e sentia que meu coração havia crescido para acomodar todo o amor que Samuel precisava e merecia. As primeiras semanas com Samuel em casa foram uma mistura de alegria e desafios. O menino se adaptou bem à rotina da família, mas era óbvio que ainda estava processando toda a mudança que havia acontecido em sua vida. Algumas noites eu o ouvia chorando baixinho no quarto que dividia com os gêmeos, e Márcia sempre ia até lá para consolá-lo. É normal. Ela me explicava depois dessas noites difíceis. Ele perdeu o avô, mudou de cidade, de escola, de vida. Precisa de tempo para processar tudo isso. A questão da escola foi nossa primeira grande preocupação prática. Samuel estava no 5º ano em Acarape e conseguimos uma vaga numa escola municipal próxima de casa. No primeiro dia de aula, ele estava visivelmente nervoso. E se os outros meninos não gostarem de mim? Perguntou no café da manhã, mexendo no pão com manteiga sem comer. Eles vão gostar sim, disse Tiago, que já estava no 2º ano do ensino médio e se considerava experiente em questões escolares. Você é legal, Samuel. E se alguém implicar com você, é só falar pra gente. É verdade, confirmou Rafael. Agora você tem 2 irmãos mais velhos para te proteger. Levei Samuel para a escola no primeiro dia e fiquei emocionado vendo como ele se despediu de mim. Um beijinho no rosto e um "até logo, pai", que saiu naturalmente, sem forçar. Era a primeira vez que ele me chamava de pai e senti um nó na garganta. A adaptação na escola foi mais fácil do que esperávamos. Samuel sempre foi um menino educado e estudioso, e logo fez amigos entre os colegas. A professora, Dona Conceição, uma senhora experiente de uns 50 anos, me chamou para conversar depois de algumas semanas. Seu filho é uma criança especial, disse durante a reunião. Muito maduro para a idade, educado e ajuda os colegas que têm dificuldade. É um prazer ter um aluno assim. Contei brevemente a situação de Samuel e Dona Conceição entendeu tudo. Isso explica essa maturidade precoce. Crianças que passam por perdas significativas tendem a amadurecer mais rápido. Mas fique tranquilo, ele está se adaptando muito bem. Em casa, os desafios eram diferentes. Samuel tinha alguns hábitos que precisávamos entender e respeitar. Por exemplo, ele sempre acordava muito cedo, por volta das 5 da manhã, e ficava sentado na cozinha tomando café sozinho. Quando perguntei sobre isso, ele explicou que era o horário que acordava com o avô. O vô dizia que quem acorda cedo vê o mundo acordar junto, disse Samuel com nostalgia. E o café da manhã era nossa hora especial.
Só nós dois. Márcia começou a acordar cedo também, para fazer companhia a Samuel nesse momento que era tão importante para ele. Logo os gêmeos também começaram a acordar mais cedo, e nossa cozinha se transformou num ponto de encontro matinal cheio de conversas e risadas. Outro hábito de Samuel era rezar antes de dormir. Não uma oração rápida, mas uma conversa longa e silenciosa com Deus, sempre incluindo uma oração especial pelos pais e pelo avô. Respeitamos essa rotina, e até os gêmeos, que nunca foram muito religiosos, começaram a participar às vezes. Mas nem tudo eram flores. Samuel tinha pesadelos frequentes, sempre relacionados com a noite que o encontrei na estrada. Acordava assustado, chamando pelo avô, e demorava para entender onde estava. Márcia e eu nos revezávamos para acalmá-lo nessas horas. Pai, eu sonhei que estava sozinho na estrada de novo, disse uma noite ainda tremendo, e dessa vez não tinha ninguém para me ajudar. Samuel, olha aqui para mim, disse, acendendo a luz do quarto. Você nunca mais vai estar sozinho. Olha ali, seus irmãos dormindo do seu lado, sua mãe e eu no quarto ao lado. Essa é sua família agora, e família não abandona família. Esses momentos me faziam refletir sobre o trauma que aquele menino havia enfrentado. Não era apenas a perda do avô, mas a solidão absoluta que ele sentiu naquela noite. O desespero que o levou a considerar tirar a própria vida aos 10 anos de idade era algo que eu ainda não conseguia compreender completamente. Decidimos procurar ajuda profissional. Uma psicóloga infantil, doutora Helena, começou a atender Samuel uma vez por semana. Depois de algumas sessões, ela me chamou para conversar. Samuel é uma criança resiliente, mas que carrega uma culpa muito grande pelos acontecimentos da sua vida, explicou. Ele se sente responsável pela morte dos pais, pelo adoecimento do avô, e agora tem medo de que algo ruim aconteça com vocês por causa dele. Como podemos ajudar? Perguntei. Continuem fazendo o que estão fazendo, dando amor, segurança, rotina e, principalmente, reforcem sempre que ele não tem culpa de nada do que aconteceu. Crianças que passaram por traumas assim precisam ouvir isso repetidas vezes até acreditarem de verdade. 3 meses após Samuel chegar à nossa família, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Eu estava preparando o caminhão para uma viagem para Belo Horizonte quando Samuel se aproximou com uma expressão séria. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro, filho, pode falar. O senhor acha que meus pais e meu avô estão orgulhosos de mim? A pergunta me pegou de surpresa. Samuel raramente falava sobre os pais. Sempre se referia ao avô. Mas os pais eram um assunto mais delicado. Tenho certeza que estão, Samuel. Por quê? Ele olhou para os pés, como sempre fazia quando estava nervoso. É que eu quase cometi um pecado muito grande naquela noite. Quase fiz uma coisa que ia deixar eles muito tristes. Sentei no para-choque do caminhão e puxei Samuel para perto de mim. Sabe o que eu acho, moleque? Acho que seus pais e seu avô estão orgulhosos porque você foi forte o suficiente para aceitar ajuda. Porque você escolheu viver, escolheu ser parte de uma família nova, escolheu continuar. O senhor acha mesmo? Tenho certeza. E sabe como eu sei? Porque se fosse meu filho numa situação dessas, eu ia querer que ele fizesse exatamente o que você fez. Aceitar o amor de pessoas boas e seguir em frente. Samuel me abraçou forte e senti que algo havia se resolvido dentro dele naquele momento. Era como se um peso que ele carregava há meses finalmente tivesse sido tirado dos ombros pequenos. Naquela mesma semana, aconteceu outra coisa especial. Samuel chegou da escola com um papel na mão e os olhos brilhando de emoção. Mãe, pai, olhem só! Gritou antes mesmo de entrar direito em casa. Era uma redação que ele havia escrito para um concurso da escola sobre o tema Minha Família. A professora havia colocado uma nota 10 e vários comentários elogiosos na margem. Samuel havia escrito sobre nossa família, sobre como havia chegado até nós, sobre o amor que sentia pelos pais do coração e pelos irmãos de verdade. Terminava a redação dizendo:
Aprendi que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. E eu escolho essa família para sempre. Márcia chorou lendo a redação. Os gêmeos ficaram emocionados também. E Tiago disse: Samuel, você escreve melhor que eu, cara. Vai virar escritor. Não, Samuel respondeu com um sorriso. Vou ser caminhoneiro igual ao pai. Essa declaração me encheu de orgulho, mas também me fez pensar. Será que Samuel realmente queria ser caminhoneiro ou estava apenas tentando se parecer comigo para agradar? Conversei com ele sobre isso alguns dias depois. Samuel, você não precisa ser caminhoneiro só porque eu sou. Pode ser o que quiser. Médico, professor, engenheiro, qualquer coisa. Eu sei, pai. Mas gosto mesmo da ideia de viajar, conhecer lugares diferentes, ajudar as pessoas como o Senhor me ajudou. Como assim, ajudar as pessoas? Samuel pensou um pouco antes de responder. Às vezes deve ter outras crianças perdidas nas estradas, igual eu estava. E se um dia eu for caminhoneiro, posso ajudar elas também. A resposta me deixou sem palavras. Aos 10 anos, Samuel já pensava em usar sua experiência de dor para ajudar outros que passassem pela mesma situação. Era uma maturidade e generosidade que me impressionavam cada dia mais. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, eu e Márcia conversamos sobre o futuro. João, você percebe como Samuel mudou nossa família? Disse minha esposa enquanto lavávamos a louça do jantar. Como assim? Os gêmeos estão mais responsáveis, mais carinhosos. Você está mais presente em casa, menos ansioso para sair para as viagens. E eu me sinto mais completa, como se sempre tivesse faltado alguém e agora a família está inteira. Era verdade. A chegada de Samuel havia mexido com todos nós de uma forma positiva. Os gêmeos, que às vezes brigavam entre si, agora se uniam para cuidar e proteger o irmão mais novo. Eu realmente estava menos ansioso para viajar, preferindo ficar em casa sempre que possível. E Márcia havia florescido no papel de mãe de 3 filhos. Sabe o que é mais incrível? Continuei a conversa. É que quando a gente decidiu ajudar Samuel, achávamos que estávamos fazendo um favor para ele, mas na verdade, ele é que fez um favor para a gente. Márcia sorriu. É isso que acontece quando a gente abre o coração. A gente sempre recebe mais do que dá. Naquela noite, antes de dormir, passei pelos quartos para ver as crianças. Os gêmeos dormiam profundamente, cansados de um dia cheio de escola e futebol. No cantinho do quarto deles, Samuel também dormia tranquilo, sem os pesadelos que o atormentavam nos primeiros meses. Olhando para aqueles 3 meninos, meus filhos, senti uma gratidão profunda por Deus ter colocado Samuel no meu caminho naquela madrugada fria na BR-222. Se eu não tivesse parado, se não tivesse tido coragem de intervir, não queria nem pensar nas possibilidades. Às vezes, os milagres não acontecem como esperamos. Às vezes, o milagre não é a cura que pedimos, mas o amor que encontramos no meio da dor. 1 ano depois de Samuel chegar à nossa família, aconteceu algo que nos encheu de orgulho. Ele foi escolhido como o melhor aluno da turma dele. A cerimônia de premiação seria na escola, e toda a família se organizou para estar presente. Samuel estava nervoso na manhã da cerimônia. E se eu esquecer o que tenho que falar? Perguntou, ajeitando a camisa social que Márcia havia comprado especialmente para a ocasião. Você não vai esquecer nada, disse Tiago, ajudando o irmão mais novo com a gravata. É só falar do coração, igual você sempre faz. E se você esquecer, a gente está lá na plateia para dar força, completou Rafael. Na escola, quando chamaram o nome de Samuel para receber o prêmio, eu senti um orgulho que não cabia no peito. Ele subiu ao palco com segurança, cumprimentou a diretora e a professora e quando pegou o microfone para falar, sua voz saiu clara e firme. Quero agradecer primeiro a Deus, que me deu uma família maravilhosa, começou. Ao meu avô Benedito e meus pais, que estão no céu cuidando de mim. E a minha família aqui da terra,
meu pai João Carlos, minha mãe Márcia e meus irmãos Tiago e Rafael, que me ensinaram que amor verdadeiro é quando alguém escolhe ficar do seu lado, mesmo quando não precisa. A plateia toda se emocionou com as palavras de Samuel. Várias pessoas estavam chorando, inclusive nós. Mas ele não havia terminado. Também quero falar para as crianças que às vezes se sentem sozinhas ou pensam que ninguém gosta delas. Vocês não estão sozinhas. Sempre tem alguém que se importa, mesmo quando a gente acha que não tem. Às vezes é uma família, às vezes é um professor, às vezes é um vizinho, mas sempre tem alguém. Quando Samuel desceu do palco, a escola inteira estava de pé aplaudindo. Dona Conceição, sua professora, veio falar conosco depois da cerimônia. Vocês criaram um menino especial, disse, enxugando os olhos. Em todos os meus anos de magistério, nunca vi uma criança com tanto amor no coração. Ele já era assim quando chegou até nós, respondeu Márcia. Nós só demos o ambiente para esse amor crescer. Naquela noite, em casa, fizemos uma festa pequena para comemorar a conquista de Samuel. Márcia fez um bolo de chocolate e os gêmeos compraram refrigerante com o dinheiro que haviam economizado. Durante a festa, Samuel me chamou de lado. Pai, posso te contar uma coisa? Claro, filho. Hoje, quando eu estava falando no microfone, senti como se meu avô estivesse ali comigo, como se ele estivesse sussurrando no meu ouvido as palavras certas. Sorri, sentindo uma emoção profunda. Tenho certeza que ele estava, Samuel, e tenho certeza que estava orgulhoso de você. Acha que ele ficaria feliz sabendo que eu tenho uma família nova? Filho, seu avô morreu em paz justamente porque sabia que você ia ter uma família que ia te amar. Ele ficaria mais que feliz, ficaria realizado. Alguns meses depois, recebi uma proposta que mudaria nossa rotina mais uma vez. Meu patrão, seu Antônio, estava pensando em me promover para coordenador de transportes. Seria um cargo de escritório, com salário melhor, mas que me tiraria das estradas. João Carlos, você é meu melhor motorista, mas também é o que mais entende de logística, explicou durante uma reunião. Preciso de alguém de confiança para organizar as rotas, coordenar os outros motoristas, cuidar da manutenção da frota. Era uma oportunidade excelente, mas significava deixar de ser caminhoneiro. Quando cheguei em casa e contei para a família, as reações foram variadas. Pai, você sempre foi caminhoneiro, disse Tiago. Vai ser estranho você de gravata trabalhando em escritório, mas vai ser bom você ficar mais em casa, disse Rafael. Vai poder ver todos os nossos jogos de futebol. Márcia foi prática como sempre. O salário é melhor, você vai ter menos desgaste físico e vai estar em casa todo dia. É uma boa oportunidade, João. Mas foi a reação de Samuel que mais me marcou. Ele ficou em silêncio durante toda a conversa, apenas ouvindo. Só na hora de dormir veio falar comigo. Pai, o senhor quer aceitar esse emprego novo? Não sei, filho. É uma decisão difícil. Por um lado, seria bom estar mais perto da família. Por outro, gosto de ser caminhoneiro. Samuel pensou um pouco antes de falar. Sabe o que eu acho? Acho que o senhor devia aceitar. Por quê? Porque assim vai poder ajudar outros caminhoneiros. Vai poder ensinar eles a serem bons profissionais igual o senhor é. E quem sabe quando eles estiverem na estrada, eles também não ajudem alguém que precisa, igual o senhor me ajudou. A sabedoria de Samuel, agora com 11 anos, continuava me surpreendendo. Ele havia encontrado uma forma de ver minha possível mudança de carreira, não como um abandono da estrada, mas como uma ampliação da minha capacidade de fazer a diferença. No dia seguinte, aceitei a proposta de seu Antônio. Seria estranho deixar de dirigir o Scania vermelho, que havia sido meu companheiro por tantos anos, mas Samuel tinha razão. Eu poderia ajudar mais pessoas na nova função. 2 anos se passaram desde que aceitei o cargo de coordenador. A adaptação foi mais fácil do que imaginei e descobri que gostava de organizar as rotas, orientar os motoristas novatos e cuidar para que todos chegassem seguros em casa após suas viagens. Samuel, agora com 13 anos, continuava sendo um menino especial, excelente aluno,
carinhoso com a família e sempre disposto a ajudar quem precisasse. Havia crescido bastante, mas mantinha aquela maturidade que me impressionava desde o primeiro dia. Os gêmeos estavam no último ano do ensino médio, já pensando em vestibular e universidade. Tiago queria fazer engenharia e Rafael sonhava com educação física. Eram rapazes responsáveis, que haviam se tornado homens bons, influenciados também pelo exemplo de generosidade que Samuel trouxe para nossa família. Márcia havia voltado a trabalhar, agora como auxiliar administrativa numa escola municipal. Dizia que conviver com Samuel havia despertado nela uma paixão pela educação infantil. Numa quinta-feira de setembro, recebemos uma ligação que mexeu com toda a família. Era de Acarape, do Ceará. Dona Maria, a antiga vizinha de Samuel e seu avô, estava do outro lado da linha. João Carlos, sou Dona Maria, lembra de mim? Claro que lembro, Dona Maria. Como está? Tudo bem? Olha, eu liguei porque, bem, aconteceu uma situação aqui que me fez lembrar de quando vocês levaram o Samuel. Tem um menino aqui no bairro, o Pedrinho, de 8 anos. Os pais morreram num acidente de moto há 2 meses e ele está morando com uma tia que não está cuidando bem dele. Meu coração disparou. Como assim, Dona Maria? A mulher bebe muito, deixa o menino sozinho. Às vezes ele aparece aqui em casa com fome. Ontem eu soube que ela está querendo mandar ele para um abrigo em Fortaleza. Pensei em vocês, em como fizeram bem para o Samuel. Olhei para Márcia, que havia percebido pela minha expressão que era algo sério. Samuel também estava prestando atenção na conversa. Dona Maria, deixa eu conversar com minha família e te ligo de volta, pode ser? Claro, filho, mas não demora muito. A situação do menino está ficando cada vez pior. Desliguei o telefone e contei para todos o que Dona Maria havia falado. O silêncio que se seguiu foi pesado, cada um processando a informação à sua maneira. Mais um irmão? Perguntou Tiago com um sorriso. Seria legal, disse Rafael. Já estamos acostumados com casa cheia. Márcia estava pensativa. João, a casa está pequena. Teríamos que dar um jeito no espaço, providenciar documentação. Mãe, interrompeu Samuel com aquela voz firme que usava quando tinha certeza de algo. Lembra o que a senhora sempre fala? Que amor verdadeiro sempre dá um jeito. Márcia sorriu, reconhecendo suas próprias palavras. É verdade, filho. Além disso, Samuel continuou, eu sei como é ficar sozinho no mundo aos 8 anos. Se a gente pode ajudar, não precisávamos discutir mais nada. Como família, tomamos a decisão juntos. Íamos buscar Pedrinho. A viagem para Acarape me trouxe muitas lembranças. Dirigindo pela mesma BR-222 onde encontrei Samuel, senti como se a vida estivesse fazendo um círculo completo. Desta vez, Samuel estava comigo no banco do passageiro, ajudando a encontrar outro menino perdido. Pai, o senhor está nervoso? Perguntou Samuel durante a viagem. Um pouco. E você? Também. Mas é um nervosismo bom, como se fosse destino. Encontramos Pedrinho numa situação quase tão triste quanto a de Samuel 3 anos antes. Magro, sujo, com olhos que já haviam visto tristeza demais para uma criança de 8 anos. A tia realmente não estava cuidando bem dele, e ficou até aliviada quando dissemos que queríamos levar o menino. Ele só dá trabalho mesmo, disse, sem demonstrar nenhum carinho pelo sobrinho. Se vocês querem ficar com ele, melhor para todo mundo. Pedrinho estava assustado, desconfiado. Mas quando Samuel se ajoelhou na altura dos olhos dele e disse, eu também fiquei sozinho quando tinha sua idade, mas essa família me acolheu. Agora você vai ser meu irmão mais novo. O menino começou a chorar. Você vai mesmo ficar comigo? Perguntou Pedrinho para Samuel. Vou, e meus outros irmãos também, e meu pai e minha mãe. Você nunca mais vai ficar sozinho. A viagem de volta foi diferente da primeira vez. Samuel assumiu o papel de irmão mais velho com Pedrinho, explicando como funcionava nossa família,
contando sobre a escola, sobre os gêmeos, sobre Márcia e suas comidas gostosas. "E o pai João é caminhoneiro?" perguntou Pedrinho, impressionado com o tamanho do nosso carro. "Era", explicou Samuel. "Agora ele coordena outros caminhoneiros, mas foi quando ele era caminhoneiro que ele me encontrou na estrada e salvou minha vida." "Como assim salvou sua vida?" Samuel olhou para mim pelo retrovisor, pedindo permissão silenciosa para contar a história. Fiz que sim com a cabeça. Eu estava muito triste porque meu avô estava morrendo e pensei que a culpa era minha. Fiz uma besteira muito grande, mas o pai João me ajudou a entender que às vezes coisas ruins acontecem, mas não é culpa nossa. Pedrinho ouviu a história em silêncio, processando cada palavra. No final disse: "Meus pais também morreram e eu também acho que a culpa é minha." "Por quê?" perguntou Samuel com carinho. "Porque eles estavam voltando da farmácia, comprando remédio para minha febre. Se eu não tivesse ficado doente..." Samuel pegou a mão de Pedrinho. "Não é sua culpa, irmão. Igual não era minha culpa. Às vezes acontecem acidentes e ninguém tem culpa de nada." Vendo Samuel consolando Pedrinho, ensinando as lições que havia aprendido com tanto sofrimento, senti que o círculo realmente estava se fechando. O menino que eu havia salvado na estrada agora estava salvando outro menino, passando adiante o amor que havia recebido. 5 anos se passaram desde que Pedrinho chegou à nossa família. Hoje, olhando para trás, posso dizer com certeza que aquela madrugada na BR-222 foi o momento que definiu não apenas a vida de Samuel, mas de toda a nossa família. Samuel está com 18 anos agora, terminando o ensino médio. Decidiu mesmo seguir a carreira de caminhoneiro, mas com uma diferença. Quer se especializar em transporte social, levando doações para comunidades carentes e ajudando em campanhas humanitárias. Quer usar a estrada para levar esperança, igual o senhor fez comigo, me disse quando contou seus planos. Pedrinho, aos 13 anos, se tornou um garoto alegre e comunicativo, completamente diferente da criança assustada que trouxemos de Acarape. É excelente aluno, joga futebol no time da escola e tem um talento especial para desenho. Mais importante, nunca mais se culpou pela morte dos pais. Os gêmeos se formaram na universidade. Tiago como engenheiro, Rafael como educador físico, e ambos constituíram suas próprias famílias. Mas sempre fazem questão de dizer que ter Samuel e Pedrinho como irmãos os ensinou o verdadeiro valor da família. Márcia se tornou diretora da escola onde trabalhava e sempre conta nossa história para motivar outros professores a olharem com carinho especial para as crianças que chegam com bagagens pesadas de sofrimento. Eu continuo como coordenador de transportes, mas agora com um projeto especial. Treinamos nossos motoristas não apenas para dirigir com segurança, mas para serem observadores atentos na estrada. Já conseguimos ajudar dezenas de pessoas em situação de vulnerabilidade, desde crianças perdidas até adultos com problemas nos veículos em lugares perigosos. No mês passado aconteceu algo que me emocionou profundamente. Samuel me procurou com uma proposta. Pai, quero criar uma ONG, chamar de Anjos da Estrada. A ideia é capacitar caminhoneiros para identificar e ajudar pessoas em situação de risco nas rodovias, especialmente crianças. E como funcionaria? Perguntei, já sabendo que apoiaria qualquer iniciativa dele. Faremos palestras nos postos de combustível, distribuiremos cartilhas com orientações, criaremos uma rede de comunicação entre os motoristas. E o mais importante, vamos mostrar que, às vezes, um simples ato de bondade pode salvar uma vida. A ONG Anjos da Estrada foi oficializada no último mês. Samuel conseguiu parcerias com empresas de transporte, postos de combustível e até apoio do governo estadual. Já realizamos 5 palestras e mais de 200 caminhoneiros se cadastraram como voluntários. Na última palestra, um motorista levantou a mão e perguntou: "E se a gente encontrar uma criança em situação de risco, mas não souber como ajudar?"
Samuel respondeu com a sabedoria que adquiriu ao longo desses anos. A primeira atitude é parar. Não fingir que não viu, não achar que não é problema seu. Parar e perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Às vezes é só isso que ela precisa, saber que alguém se importa. Depois da palestra, o motorista se aproximou de Samuel. Meu filho, sua história me tocou muito. Também sou pai e não consigo imaginar meu menino passando pelo que você passou. Por isso mesmo, o senhor nunca vai passar direto se encontrar uma criança precisando de ajuda, respondeu Samuel, apertando a mão do homem. Ontem, no aniversário de 6 anos do dia em que encontrei Samuel, nossa família toda se reuniu para jantar. Éramos agora 9 pessoas ao redor da mesa, eu e Márcia, os gêmeos com suas esposas, Samuel, Pedrinho e as 2 netas pequenas que Tiago e Rafael nos deram. Durante o jantar, Pedrinho fez uma pergunta que nos fez parar para pensar. Pai João, se o senhor não tivesse parado naquela noite para ajudar o Samuel, como seria nossa família hoje? Olhei ao redor da mesa, vendo todos aqueles rostos que amava, e respondi: seria uma família incompleta, filho. Faltariam as melhores partes. Mas o senhor não acha que era destino mesmo? Insistiu Pedrinho. Quer dizer, o senhor estava no lugar certo, na hora certa. Samuel, que havia ficado quieto durante a conversa, finalmente falou. Eu acho que destino não é estar no lugar certo na hora certa. Destino é escolher fazer a coisa certa quando a oportunidade aparece. O pai João podia ter passado direto, podia ter fingido que não viu, podia ter pensado que não era problema dele. Mas ele escolheu parar, escolheu ajudar. Essa foi a escolha que mudou tudo. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu e Márcia ficamos na varanda conversando sobre a vida, como fazíamos há quase 30 anos de casamento. João, você já parou para pensar em quantas vidas foram tocadas por causa daquela noite? Disse minha esposa, apontando para as estrelas que brilhavam no céu capixaba. Como assim? Samuel cresceu e virou um homem que dedica a vida a ajudar outras pessoas. Pedrinho foi salvo de uma situação terrível e hoje é um menino feliz. Os gêmeos aprenderam o valor da generosidade. Você encontrou um propósito maior no seu trabalho. Eu descobri minha vocação para a educação. E agora a ONG vai ajudar centenas de outras pessoas. Tinha razão. O que começou como um ato simples de compaixão havia se multiplicado em ondas de bem que continuavam se espalhando. Sabe qual é o maior milagre de tudo isso? Perguntei. Qual? É que quando a gente pensa que está ajudando alguém, na verdade é a gente que está sendo ajudado. Samuel me ensinou sobre coragem, sobre fé, sobre o amor verdadeiro. Pedrinho me ensinou sobre resiliência e alegria. Nossa família não ficou completa porque adotamos 2 crianças. Nossa família ficou completa porque 2 crianças nos adotaram também. Hoje, quando passo pela BR-222 a trabalho, sempre diminuo a velocidade na altura do quilômetro 78. Não por saudosismo, mas por gratidão. Foi ali que aprendi que os milagres não acontecem sempre do jeito que esperamos, mas sempre do jeito que precisamos. E quando vejo outros motoristas na estrada, torço para que eles também tenham a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Porque, no final das contas, somos todos anjos uns dos outros. Só precisamos escolher parar quando alguém precisa de nós. Samuel estava certo naquela primeira conversa que tivemos na cabine do Scania. Às vezes, Deus coloca pessoas especiais no nosso caminho. Mas o que ele não sabia então, e que descobrimos juntos ao longo desses anos, é que essas pessoas especiais somos todos nós, caminhoneiros, pais, filhos, irmãos, unidos pela capacidade infinita de amar e de recomeçar. A estrada continua, e a cada quilômetro carregamos conosco a certeza de que vale a pena parar para ajudar. Porque no final das contas, é isso que nos faz verdadeiramente humanos. A escolha de enxergar o sofrimento do outro e fazer alguma coisa para aliviá-lo. E essa é a história do menino da BR-222,
que se tornou homem, que se tornou anjo, que se tornou exemplo de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se multiplicar e de transformar o mundo, uma vida de cada vez. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.